Este é o programa Fé e Luta. Muito obrigado pelos likes, pelos comentários, por se inscreverem no canal. Ainda que está muito devagar esse processo de inscrições, é preciso que a gente corra para chegarmos ao status de sermos uma comunidade aqui no YouTube. E também comentem, por favor, porque estes comentários são evidências do interesse e de participar e de crescermos juntos aqui no canal, perguntando, opinando, elogiando, incentivando a gente. Como seres humanos, nós precisamos desse incentivo, dessa solidariedade. E por falar nisso, compartilhem também, porque é uma forma de se solidarizar com as outras pessoas na participação desse debate aqui. E se solidarizarem com a gente depositando o que puderem no Pix que aparecerá de quando em vez aqui embaixo. Vocês podem depositar aquilo que puderem para nos ajudarem a nos manter. Aliás, precisamos urgentemente disso neste momento. No domingo passado, 28 de julho de 2024, no comentário do Evangelho, eu dei uma certa atenção para Felipe, naquele trecho da partilha dos pães e dos peixes, que reagiu diante do olhar de Jesus para a multidão com fome, multidão doente, que se aproximava subindo uma montanha de Jesus para receber mais bênçãos dele, ouvir mais dos seus ensinamentos. Chegou a noite e aquele povão aí, 5.000 homens, como dizem os evangelistas, e também São João, onde eu me baseei, capítulo 6, também afirma um valor numérico de 5.000 pessoas. Mas os cálculos dos exegetas chegam a 10 ou até 15.000 pessoas, incluindo homens e crianças que estavam, tanto que neste trecho há um menino sem nome, que podia ser uma menina, tal, que leva os seus pães e seus peixes para Jesus. Isso aponta para o fato de que haviam crianças também, não mencionadas nos 5.000. Mas aí as pessoas, ao entardecer, ao anoitecer, precisariam comer, precisariam se alimentar. E Jesus se preocupou com isso. Indagou para Filipe o que fazer. Filipe mostrou uma preocupação que é a que me move nesta reflexão aqui. De que nem 200 denários, 200 moedas de prata poderiam comprar comida para tanta gente, de modo que cada uma pessoa pudesse receber um pedaço de pão. Filipe tem razão, porque uma multidão faminta, uma multidão doente, uma multidão que precisa de abrigo na noite, precisa de recursos. E ele não via esses recursos disponíveis, prontos para serem investidos na multidão. Esse é o grande problema. De um lado temos multidões e multidões, eu já me desloco para os nossos dias atuais, multidões de milhões e milhões de pessoas, sem nenhum exagero de minha parte, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, como eu comentei no conversa.com da quarta-feira, semana passada, comentei e mostrei os números que as próprias autoridades dos ministérios do Brasil, do governo brasileiro, mostram que há mais de 2 bilhões de pessoas na mais
extrema miséria, mais extrema pobreza e fome. E além da fome, sede por falta de saneamento básico, basíssimo, para as pessoas saciarem a sua sede. E até usarem a água para cozinhar os poucos alimentos que poderiam conseguir na própria natureza. São multidões em número muito maior e em necessidades magistralmente maiores do que aquelas que preocuparam Filipe e que moveram a vida de Jesus a compartilhar vida com essas pessoas. Onde estão os recursos? É a pergunta que se deve fazer. Onde estão os recursos para alimentar tantas multidões famintas que morrem de fome, morrem carentes, morrem de frio, de sede, de abandono, doentes? Onde estão esses recursos? Para responder, é bom que nós nos demos conta que muitas das pessoas que integram essas multidões de ruas, de estradas, de campos, de enfrentamento de fronteiras, querendo entrar em outros países, desesperadas por oportunidades, muitas das pessoas produziram esses recursos e essas riquezas que fugiram do seu alcance, que não se encontram à sua disposição para satisfazer as suas necessidades mais básicas e também as mais cruciais. Muitas dessas pessoas trabalharam para produzir essas riquezas, mas aonde estão essas riquezas? São João, ali no Evangelho que eu refleti, vocês podem ver essa reflexão que se encontra aqui no canal Cartas Proféticas, essa reflexão do dia 28, domingo. São João indica onde elas estão. Quando ele se refere, e era próxima à festa dos judeus, ele indica onde era essa festa e quem fazia essa festa, que se envolvia com essa festa. Que eram os fariseus, os saduceus, que eram os latifundiários da Palestina da época de Jesus, eram os envolvidos com a festa da Páscoa, que não tinha esse significado que eles davam, que era um significado consumista e comercial, feito por uma minoria para uma minoria. O povo estava aqui, com fome. As multidões e os recursos não se encontram. Há abismos enormes entre ambos. Multidões que ajudam a gerar os recursos, sem eles passam fome, necessidade, desprezo, abandono de todas as espécies. E o dinheiro que se descola das mãos, das vidas, do suor, do sangue, da produção dessas multidões. Já identifiquei também no Conversa.com onde se encontram esses trilhões e trilhões de dólares. Portanto, não repetirei aqui onde se encontram. O fato é o seguinte: de um lado nós temos uma multidão que emociona por sua fome, que sofre por causa da sua fome, que ergue gritos de dor por causa da sua fome, que se deteriora fisicamente buscando recursos, inclusive drogas, muitas delas inclusive bebendo gasolina, bebendo álcool puro. Tal é o seu desespero. Então nós temos esta realidade. E temos a outra, na qual não podemos tocar. Não temos autonomia, não temos prestígio, não temos força para tocar e tirar de lá o que é deste lado e trazer para cá. Nós não temos. Os governos, muitos deles compostos com os nossos votos, não têm esta força. E a grande maioria não tem esta vontade. Não tem esta força para ir lá buscar os recursos, porque as multidões estão por outro lado.
Então, diante disso, riquezas acumuladas de um lado e muito acumuladas, com alimentos em abundância, dinheiro para a hora que quiserem precisar para gastar em bobagem, inclusive, em abundância. Tudo à disposição. Do outro lado, nada à disposição. O que fazer? Há algumas alternativas. Algumas eu não recomendaria, não participo, não acho viável. Uma delas é nos ajoelharmos piedosos, e eu não duvido da sinceridade de quem reza, de quem ora pelos pobres, pelos desamparados. Antigamente se dizia pelas viúvas e pelos órfãos. Não duvido dessa piedade. O que eu duvido é da eficácia de se nos prendermos em orações, em piedade espiritual, pedindo para Deus e para todos os santos fazerem o que é de nossa responsabilidade. E aí está o X da questão. É de nossa responsabilidade. E nas orações piedosas, nos atos de piedade, nós delegamos isto para o transcendente, para o absoluto, julgamos nas mãos de quem nos delegou responsabilidades para que resolvam os problemas da humanidade e do planeta. Esta é uma alternativa. A outra são os atos de caridade. E aqui eu não falo de compaixão, eu falo de caridade. Esses atos filantrópicos, com esse universo de ONGs, muitas para uma só coisa, muitas para outra coisa, muitas para outra coisa, muitas para outra coisa, que eu chamaria aqui, com todo respeito a certo valor que isso tem, chamaria isso de enxuga-gelo. E como se sabe, gelo não se consegue enxugar. Mas estas obras de filantropia dão muito prestígio a quem as realiza, mas são de pouca ou nenhuma solução em profundidade para quem as recebe. Estas obras de caridade, elas não tocam no problema que separa esses dois mundos, os que vivem na fome, na pobreza, e dos que vivem babescamente na riqueza retirada destes. Retiradas destes. Não resolve porque é curativo. Como se dizia no meu tempo, os estudos de sociologia no seminário são atos paliativos. E hoje a medicina chama de ações paliativas aquelas que se faz e se aplica a pessoas doentes terminais. Não há mais nada a fazer. A pessoa é desenganada, mas precisa morrer com dignidade. Aí os atos paliativos. Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, obras paliativas enxugam gelo. E há pessoas que se gastam a vida toda nestas obras filantrópicas paliativas, que não resolvem o problema. Deixo fazer um parênteses aqui. Uma vez eu ouvi de um sacerdote, pessoa muito especial, infelizmente morreu precocemente, Lauro Borba da Silva, que dizia que pedia pão e café para a sua comunidade, para levar a algumas pessoas que passavam frio, chuva e necessidades lá embaixo do viaduto, na Avenida Borges de Medeiros,
em Porto Alegre. E ele acrescentou: não podemos esperar a revolução para resolver os problemas dessas pessoas que morrem de fome e de frio agora. Aí tem razão. Há atos filantrópicos que são emergenciais, como a situação do Rio Grande do Sul. Era preciso ações emergenciais para resolver os problemas imediatos causados pela própria camada econômica que desgraça essas multidões, também desgraçou o Rio Grande do Sul. Com o que faço contra o meio ambiente? E outras situações que também têm ocorrido pelas mesmas causas. É preciso socorrer as pessoas imediatamente. Agora, esta alternativa não vai longe se mantiver só socorrendo estas pessoas sem que vá adiante num ponto que direi por onde é a saída. Terceira ação é reclamar. E reclama do governo, e reclama dos políticos, quando na verdade nem sempre essa questão é bem colocada. Não conseguem ver. Uma vez eu estava aqui numa consulta oftalmológica, jogado num salão de espera, e o senhor ali do meu lado reclamava: para que esses políticos... Eu perguntei para ele: mas quando o senhor diz os políticos, o senhor fala de quem? Daí eu vi que ele não ia muito além dos vereadores, do prefeito, não chegava nem a ir até o governador. E aqui em Goiás há tempo que nós temos maus governadores, desarticulados com essas multidões aqui, descomprometidos com essas multidões aqui, sem nenhum projeto, nenhuma preocupação, nenhum amor para com essas multidões aqui. E não consegui ir além. Daí me levantei e disse, bati nas costas, disse: eu vou dar o Senhor como exemplo. E falei para todos ali. Era uma coisa de mais de 100 pessoas esperando para consultar. Eu disse: o grande problema de tudo isso é a estrutura capitalista dotada de superpoderes que dá privilégios daqueles que roubam de nós que estamos aqui nessa carência e esperando de forma indigna sermos atendidos. O pessoal me aplaudiu. Claro que eu falei um pouco mais. Porque esse é o problema. Não adianta só se queixar do governo, se queixar dos políticos, porque a coisa é bem mais séria, profunda e causante do que até ali os tais políticos, quando na verdade, e uma explicação que eu dei para eles lá, é que todos nós somos políticos. O problema é que nós julgamos a nossa responsabilidade política para Deus, para os anjos, para os santos, para os ancestrais, etc. Então não adianta a queixa, não adianta a choradeira, não adianta a reclamação sem conteúdo, sem poder de análise, sem força de mobilização. Não adianta. Não resolve o problema. Essa ainda é pior do que a alternativa da filantropia. É pior porque aqueles ainda fazem alguma coisa. Reclamar é simplesmente, muitas vezes, se congestionar de ódio, se congestionar de falta de consciência, se congestionar de dor, sem resolver nada. Mas então qual é a solução? Se nós olhássemos para Jesus, eu tenho insistido nesta volta para Jesus, não Jesus celeste, não Jesus apocalíptico, não Jesus que virá, não o Jesus do trono, mas o Jesus palestino, este das multidões. Eu tenho insistido nesta volta. É claro que em minha mente está esta volta e depois uma sistematização científica desta volta, desta luta, desta fé. E vermos primeiro em Jesus esta compaixão
vibrante de vida compartilhada com quem morre de forma tão indigna pela fome, pelo abandono, pelo roubo, pela corrupção, pela destruição daquilo que é dos trabalhadores que produzem e depois são jogados à miséria. E a outra é a fé. Fé não é só crer. Como diz Tiago, até os demônios creem e tremem. Não basta crer num ser superior. Não basta crer em Deus. Não basta esta reclusão em espiritualidade fechada, templária, louvante, celebrativa, sem o conteúdo da fé que se transforma em luta. Por isso eu digo, esta volta para Jesus, o Jesus palestino, o Jesus do primeiro século, há de nos apontar para alguém que se movimentava diuturnamente no meio do povo, para o povo, com o povo, tocando no povo, mobilizando o povo, reunindo o povo. E foi por isso que ele... Agora, a nossa fé hoje, ela deve se demonstrar uma luta que tem as seguintes forças, as seguintes características. Uma, de quem vive a compaixão juntamente com o povo. Duas, de quem faz deste juntamente com o povo luta. Uma luta que proponha, que nos disponibilize ferramentas de análise para nós compreendermos o que é que ocorre. Por que as pessoas vivem, há mais de 2 bilhões de pessoas na miséria e as outras? Isto não é culpa de Deus, nem mesmo de Satã. Isto é problema estrutural, econômico e político que precisa ser mudado. E a fé tem tudo a ver com mudanças, com transformações profundas. E não somente com piedade espiritual, mas com a luta pelas mudanças, pelas transformações, com um povo que seja sujeito e não objeto, seja de coiotes, seja de negociantes, seja de aproveitadores, seja de ONGs, seja lá do que for. Mas um povo que deve ser sujeito do seu próprio processo numa luta que não deve ter fim. Que deve percorrer os caminhos até a mudança, e falemos mais claramente, até a derrubada desse sistema que faz o mundo funcionar desta forma tão iníqua e tão perversa, para não dizer também tão cruel e desumana. Isso tem que contar conosco. Afinal, há tantas pessoas sábias rezando, orando, apelando para os ancestrais, apelando para os santos. Essas pessoas sábias também podem se jogar na luta aqui e agora e viver o seu testemunho de fé de uma forma profética, denunciando tudo isso como eu faço aqui agora, mas apontando para a saída e nos livrarmos dos choros, das reclamações, da futilidade, apontar esse e aquele, sem entendermos com o mínimo de profundidade quais são as causas deste problema. E nós não temos muito tempo. O mundo está à beira de um precipício. Ou como dizia uma pensadora militante do início do nosso século na Alemanha, que ou é um outro caminho que ela chama de socialismo, ou é a barbárie. E olha, aquele era o começo
dos destroçamentos que o capitalismo causa no mundo, causa nas pessoas, causa no planeta, causa ambientalmente. Hoje nós estamos em situações absolutamente piores, mais cruéis, mais desumanas, mais infernais, mais catastróficas, mais caóticas. Então nós precisamos agir. Porque nós agimos. Se um dia estourar alguma coisa muito séria, como sempre está pintando aí no ar, é que a gente precisa saber ler. E pode se precipitar imediatamente sobre nós. Nós correremos. Nós nos abraçaremos uns com os outros. Nós buscaremos soluções. Nós procuraremos nos ajudar uns aos outros. Então por que não fazer isso desde agora para evitar aquilo que poderá acontecer a qualquer momento? Com grandes e graves consequências para cima de tudo nós, de todos nós. É o que aponta essa situação, para onde caminhamos, para onde esses que tiram destes apontam. Para a destruição, tanto que eles já estão voando por aí, para tentar viver fora da órbita desse planeta, porque já viram que a destruição que eles causam terá consequências catastróficas, caóticas, cruéis sobre todos nós. E ninguém escapará disso se nós não agirmos agora. Isto é fé, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, minha companheira. Isso é fé. É uma fé que se materializa, é uma fé que se concretiza, é uma fé que age, é uma fé que se articula, é uma fé que não briga com os iguais, guarda suas brigas para o grande momento em que elas deverão acontecer contra quem causa tudo isso. Então, pensar assim, falar assim, sobretudo agir assim é uma questão profética, porque denuncia. Mas também é uma questão profética porque anuncia e anuncia um novo mundo com a revolução que deveremos construir. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.